Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos programas do Spotify. Estamos aqui na sexta-feira, onde fazemos memória da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta sexta-feira, o Padre gostaria de meditar com todos os ouvintes sobre o mistério da paixão de Cristo e a enfermidade. Eu, pessoalmente, tenho passado nesta semana, acabei contraindo o Covid e passando por esta limitação física, em que foram 3 dias de febre, dores estomacais bem fortes, dores na cabeça, e percebemos o quanto que temos de confiar em Deus, temos de estimular a virtude da paciência, pois ficamos presos, não podemos sair, o cuidado de não contaminar outras pessoas, que no caso, se forem de risco, podem ser vítimas de um vírus muito perigoso como este. Mas a nossa intenção aqui não é falar do Covid, apesar de toda a complexidade em que a sociedade atualmente vive. Sobre esta doença que não sabemos até agora muito bem a sua origem. Se de fato foi origem natural, ou se isso se deu de alguma experiência por meio de laboratório. Mas é fato que muitos já morreram, muitos não conseguiram se preparar para a morte, foram pegos de surpresa, e isso não é algo estranho na história da humanidade, pois outras epidemias pegaram homens e mulheres de diversas gerações de surpresa. Homens que não estavam preparados, talvez, para encarar a morte tão cedo. Isto nós encontramos no próprio Evangelho, quando nosso Senhor diz que devemos estar preparados, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. E quando nós experimentamos uma doença, nós vamos percebendo que nós somos um grão de areia dentro da vida humana. Porque quando estamos com saúde, trabalhamos, ensinamos, vamos para um lugar, para o outro, nós temos autonomia, temos liberdade. E isto nos faz crer que nós temos domínio da vida. Mas quando ficamos doentes, percebemos que, na verdade, necessitamos dos cuidados dos céus, dos cuidados de Deus. Pois percebemos que a vida, ela se esvai, tal como colocamos a mão dentro do mar a fim de apanhar as águas, e parece que as águas escorregam entre os dedos e não conseguimos assim ter domínio do oceano. Parece que a vida, ela se esvai entre os nossos dedos, entre a palma de nossas mãos. É um grande mistério, o mistério da vida e o mistério da morte. E por isto, na enfermidade, temos de colocar sempre nas mãos de Deus todo o nosso passado e tudo o que Deus ainda tem para nós no futuro. E numa súplica de fé, devemos sobrenaturalizar o sofrimento. Devemos transformar o sofrimento em redenção, que não é coisa fácil. Não é coisa fácil rezar enquanto nós estamos com dores. E por isso, nestes momentos, as orações
mais frutuosas são as mais curtas, são as pequenas súplicas, as jaculatórias. Não é ser recomendado que o enfermo fique rezando muito, cansando-se, mas que as suas orações sejam elevar o pensamento aos céus, pequenas jaculatórias a Nosso Senhor. Isso são como que gravetos que ao longo do sofrimento vai acalentando o coração, vai como que direcionando aqueles sofrimentos numa intenção de unir-nos aos sofrimentos de Jesus Cristo. Pois se estamos em graça, é Ele que habita em nós. E se é Ele que habita em nós, estes sofrimentos, por menores que sejam, é a renovação daquele mesmo sacrifício do Calvário. Portanto, Nosso Senhor nos deu uma graça por meio da cruz imensa de transformar as nossas dores em santificação, nós e das outras almas. Mas o grande segredo, enquanto estamos sofrendo, é adquirir aquela paciência de Jesus enquanto caminhava ao Calvário. Pois é bem verdade que às vezes perdemos a paciência, até com aqueles que nos servem. Então, devemos sempre observar a caridade, não? E aproveitar todos esses momentos de limitação, de comer mal, e tudo isso lembrar-nos, né, que ainda é pouco para nós. Lembrar que a sede que Jesus sofreu no alto da cruz, se nós estamos presos dentro de casa, não podemos sair, não podemos ir àquele lugar que queríamos por contaminar alguém. Lembrar que Jesus ficou preso não apenas às 3 horas no alto da cruz, Jesus ficou preso desde a quinta-feira, né? Lá na casa de Caifás, depois no palácio de Pôncio Pilatos. E tudo isso Nosso Senhor se submeteu para unir-se a nós nesses momentos de desolação que passamos. A cada sexta-feira, quando a igreja nos propõe essa abstinência de carne, por exemplo, ela nos convida ao jejum. A Santa Igreja está nos ensinando pedagogicamente que a penitência, ela nos prepara para a dor, para o sofrimento. Porque a penitência são aquelas cruzes que nós mesmos escolhemos, abraçamos. E não há coisa melhor do que acostumar-se com o sofrimento e a cruz, do que ela ser uma escolha pessoal e livre da nossa vontade, e não uma imposição da parte de Deus e da própria vida. Então, por isso que a penitência é um ato de liberdade da nossa vontade, em que aos pouquinhos vamos contando com a graça de Deus para crescer nessa escada de redenção que é a dor. E sem dúvida que os anos de sacrifícios que vamos desempenhando ao lado da graça, e a gente percebe que não somos tão capazes de oferecer grandiosos sacrifícios, isso demonstra o quanto que a graça ainda tem que trabalhar dentro de nossas almas, da nossa vontade, abrir os nossos corações. E faz-nos humildes, né? A penitência nos faz humildes, porque nós acreditamos que somos capazes de grandes coisas, né? Aí quando a gente vai lá no sacrifício, na penitência, percebemos quão fraquinhos nós somos, né? E a necessidade de redobrar assim a oração. E é justamente pela penitência que vemos a humildade, porque percebemos que não vamos tão longe, então necessitamos redobrar as orações. Necessitamos suplicar ainda mais a Deus que nos dê a sua força, que Deus nos fortaleça por meio da fé. O dom sobrenatural da fé, que está vivo dentro de nossas almas, operando todas as vezes que nós rezamos, que nós meditamos e contemplamos a face do Pai
revelada a nós por aquele doce olhar de Jesus, nosso Senhor. Por isto, você que é enfermo, você que enfrenta já uma enfermidade permanente, né? Felizes somos nós que ainda podemos achar a cura, podemos passar pelo sofrimento da enfermidade, porque existem aqueles que são os enfermos crônicos, aquelas pessoas que já estão há muitos anos carregando a cruz, o sofrimento, flagelos, e às vezes a própria ciência diz que aquela doença não tem cura. Se você é um destes irmãos que se encontram no mistério da dor e do sofrimento, o grande segredo da nossa fé é irmos a Cristo crucificado, é imitar a Nosso Senhor na cruz, alimentar ao longo dos seus dias pequenas jaculatórias, tal como Jesus na cruz recitava pequenas orações. Meu Deus, por que me abandonastes? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Nosso Senhor vai recitando salmos, né? Então, essas orações vocais simples, as Ave Marias, é um Pai Nosso bem rezado, e ao mesmo tempo oferecendo, junto com essa oração vocal, aqueles sofrimentos que você carrega em sua carne. Não tenha dúvida de que essas pequenas orações terão um grande valor para Deus. Mas, olhando para Cristo crucificado, também devemos aprender que Nosso Senhor foi paciente. Nosso Senhor suportou com docilidade as 3 horas de Calvário. Por mais difícil que seja enfrentar os sofrimentos da doença, não perca o mérito, não perca a caridade. Isso não impede que você suplique ajuda, que você diga para as pessoas que está doendo. Nosso Senhor aceitou que as pessoas lhe ajudassem no meio do caminho, pois sentia dificuldade para subir até o alto do monte com a cruz. É preciso que nós exponhamos a nossa fraqueza. É preciso que peçamos ajuda. Isto faz parte da vida humana, isto faz parte do amor. Mas que nunca venhamos a reclamar inclusive daqueles que nos servem, daqueles que nos ajudam. Tudo agradecer. E dizer a Nosso Senhor que esses sofrimentos da vida presente possam ser antecipação daqueles da vida futura, o nosso purgatório. Que esta seja a tua purificação. E um ouro puro será forjado do cadinho destas chamas. Porque é bem verdade que a enfermidade são como que chamas de fogo, não é mesmo? A queimar a carne. Viramos para cá, para lá, não dormimos direito. A cabeça que dói. E a pessoa que sofre é como que espinhos que cravam a sua própria carne. São Francisco de Sales dizia que o leito de um enfermo é um altar de sacrifícios. Bonita esta visão do doutor da igreja. O leito do enfermo é um altar de sacrifício. Transforme a tua cama, o teu leito, neste altar, onde todos os dias ofereces aos céus as tuas dores. E estas dores serão a mais eloquente oração que chegará nas portas do paraíso.
Pois a oração mais intensa feita por Jesus foram aquelas que ele fez no alto da cruz, quando as suas chagas imploravam a Deus sobre nós a misericórdia. O coração de Jesus se move diante de nossos sofrimentos e se une conosco diante desses sacrifícios. Una o teu sacrifício com o de Cristo. Que seja uma única cruz, a nossa e a de nosso Senhor. Que não seja outra. Que nessa sexta-feira todos os enfermos possam enxergar no seu próprio sangue a continuidade do sangue redentor que emana da cruz. E quantos esses tempos precisam de redenção? Quantos doentes podem fazer no leito dos hospitais, nas suas camas? Estes podem fazer ainda mais do que os missionários pregando o Evangelho. Estes podem salvar ainda mais, haja vista uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que até hoje salva milhares e milhares de almas. Que o grande apostolado feito por Teresa, por aqueles meses de tuberculose dentro daquela enfermaria do Carmelo de Lisieux. Aquele sacrifício, aquele holocausto. A Beata Alexandrina de Balazar também passou a vida paraplégica em cima de uma cama, oferecendo todos os sacrifícios pela salvação das almas. A Catarina Emmerich, que teve as visitas de Jesus, oferecia suas dores e sofrimentos também no leito, passou a vida inteira lá no leito de sua cama, oferecendo a Deus em união, em conformidade com a cruz. E tão preparadas as doenças dispuseram a alma de Catarina Emmerich que Jesus ainda quis oferecer-lhe os sagrados estigmas, a Alexandrina a mesma coisa. E assim, meus irmãos, venhamos a transformar a doença em redenção, em salvação, em santificação, em esperança. E não permitir que o demônio transforme o sofrimento em desespero. Mas para nós que temos fé, o sofrimento é purificação. E purificados, estamos mais próximos do céu. Todas as vezes que Deus nos purifica, é porque Ele quer dar-nos uma felicidade eterna. Que Deus seja louvado na sua santa cruz. Amém.